Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, em sala de aula a gente fechou a frente de botânica da nossa primeira apostila. Então a gente vai dar prosseguimento na nosso conteúdo e a gente vai entrar na frente de citologia. Se vocês lembrarem, ano passado a gente chegou a ver em citologia todas as estruturas de uma célula. A gente chegou a ver toda a parte de organelas que compõem a célula, as outras estruturas como membrana, citoplasma, citoesqueleto, a gente viu as funções e tudo isso. Agora, uma coisa que a gente não viu foi a parte do núcleo, beleza? Eu falei para vocês que existia o núcleo, falei para vocês que o núcleo tinha uma função importantíssima de controlar toda a atividade metabólica da célula, né? Ele armazenava e protegia o DNA, e é justamente isso que a gente vai ver agora, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar com a parte de núcleo e cromossomo. Reparem aqui que eu botei 0,1. Por que é esse 0,1? Porque a gente vai ter 4 aulas mais curtas. Eu separei em 4 blocos, para que as videoaulas não fiquem cansativas, beleza? Então essa daí é a primeira desse nosso grupo de 4. Então, primeira coisa que a gente vai analisar aí. A gente tem que ter em mente que o núcleo é a estrutura celular que abriga o DNA. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nas células eucarióticas, ou seja, organismos eucariontes, eles vão ter um núcleo. E eles vão ter uma organização nuclear com uma delimitação, com um envelope nuclear, algo que envolve o material genético e outras estruturas que compõem o núcleo. Beleza? Então, em eucariotos, a gente está estudando, obviamente, relacionado a eucariotos, núcleo e cromossomo. Núcleo é a estrutura celular que abriga o DNA. Só o DNA? Não. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Primeira coisa, a gente pode classificar o nosso núcleo de acordo com a constância e o número. Como assim? Eu analiso uma célula e reparo que em determinados organismos aquela célula pode apresentar núcleo ou não. Pode apresentar variações na quantidade de núcleo ou não. Isso é constância. E número, eu encontro células que são anucleadas. Por exemplo, na gente, em nós, seres humanos e mamíferos em geral, na fase adulta, a nossa hemácia, ela é anucleada, beleza? Mononuclear é justamente a maioria das células do nosso organismo e de todos os outros organismos. Você encontra somente um núcleo por célula. E polinuclear, eu encontro isso em alguns organismos. Na gente mesmo a gente encontra. A gente tem um fusionamento de fibras musculares, que essas fibras musculares são consideradas polinuclear. Beleza? A gente encontra isso, por exemplo, nos fungos. Os fungos fazem fusão de hifas. Eles unem uma hifa a outra e vão ter uma hifa polinuclear. Beleza? Show de bola. Próxima coisa que a gente vai ver. Forma. Então, como que a gente pode classificar um núcleo de acordo com a forma? Ele vai estar relacionado à própria forma da célula ou não. Como assim? Uma célula muscular vai ter aquela forma que a gente chama de fusiforme. O núcleo dessa célula muscular, ele vai ter uma distribuição fusiforme também. Beleza? Quando você fala de uma célula, sei lá, vegetal, que ela vai ter um formato mais geométrico, digamos assim, um polígono, eu tenho um vacúolo central que empurra o núcleo para a periferia. Então esse núcleo aí, a gente vai ver depois em relação à posição, ele vai ser um núcleo periférico, mas o formato dele vai estar relacionado também ao próprio formato da célula e da constituição interna da célula. Beleza? Se eu estiver falando, por exemplo, de um neurônio, eu tenho uma forma de célula estrelada. Ah, Nicolas, mas aí quer dizer que o núcleo dessa célula, que é o neurônio, vai ter o formato estrelado também? Não, ele é um núcleo redondo, normal. Mas se eu olho, por exemplo, os leucócitos, né, os nossos glóbulos brancos, você tem glóbulo branco com um núcleo que a gente chama bilobado. Você tem 2 lobos gordinhos conectados com uma porção mais estreita. Você tem núcleo trilobado ou trilobular, que são 3 partezinhas mais gordinhas do núcleo, conectado por 2 partes mais estreitas, beleza? Então, essa forma pode estar relacionado com a forma da célula ou não. Pode estar relacionado com a forma da célula ou não.
Isso vai depender de qual tecido a gente esteja estudando, de qual célula a gente esteja estudando, beleza? Só a nível de curiosidade aí, os leucócitos, a gente vai ter determinados tipos de leucócitos, né? Basófilos, eosinófilos e neutrófilos, que o formato do núcleo que vai permitir com que eu diferencie se é um basófilo, eosinófilo ou neutrófilo, beleza? Show de bola! Com relação ao tamanho, eu posso ter, e normalmente vou ter, uma relação com o próprio tamanho da célula. Ou seja, uma célula que normalmente é grande, ela normalmente vai ter um núcleo grande. Uma célula que normalmente ela é menor, ela vai ter um núcleo menor. Só que isso também pode estar relacionado com a idade da célula. Repare que eu usei o idade entre aspas, beleza? Porque uma célula mais jovem, ela vai ter um núcleo muito maior, porque ela ainda vai crescer, então esse núcleo está relacionado à síntese, beleza? A produção de proteínas, de moléculas e estruturas. Quando essa célula for adulta, esse núcleo já vai ser proporcionalmente menor, beleza? Agora, a posição que eu cheguei a falar aqui para vocês, beleza? Quando eu falei de célula vegetal, eu cheguei a falar de posição. Mas a outra coisa importante em relação à posição é que ela vai ser variável entre as células. Como assim variável entre as células? Estou falando de células diferentes. Uma célula de um tecido vai ter uma posição do núcleo diferente em relação à célula de outro tecido, mas ela vai ser constante em relação às células do mesmo tecido. Por exemplo, se eu estiver falando da célula muscular, todas as células musculares, vamos supor que é a musculatura estriada esquelética, todas as células musculares vão ter o núcleo da mesma forma, na mesma posição, beleza? Agora, se eu estiver comparando células da musculatura estriada esquelética com células da musculatura lisa, eu posso ter variação na posição do núcleo, beleza? Então, quando eu falo em relação à posição, essa posição vai ser variável entre células diferentes, ou seja, diferentes tecidos, diferentes organismos, mas ela vai ser constante em relação às células do mesmo tecido, beleza? Se eu estiver analisando, sei lá, um tecido vegetal, o clorênquima, que é o parênquima clorofiliano, o núcleo vai estar na mesma posição, beleza? Em todas essas células. Mas se eu analisar, por exemplo, o esclerênquima, que é um tecido de sustentação, o núcleo pode estar numa posição diferente. Tranquilo isso? Nicolas, para que eu tenho que saber essa classificação de núcleo? Então, isso não cai muito em vestibular. O que mais cai em relação a isso é essa questão aqui de existirem células que não possuem núcleo, células que possuem somente um núcleo e células que possuem mais de um núcleo, beleza? Mas é importante vocês terem uma noção disso para vocês, quando enxergarem aquela célula hipotética, que a gente faz um círculo com um núcleozinho no meio redondinho, isso daí não é sempre assim. Isso daí não é uma obrigatoriedade. Isso é uma célula hipotética que a gente constrói para explicar o nosso exemplo. Beleza? Além disso, a gente tem que saber as estruturas do nosso núcleo. Como assim? O nosso núcleo ele vai ser formado por uma carioteca, que é a membrana que delimita o núcleo. Nessa carioteca eu encontro um complexo de poro, beleza? Então eu encontro vários poros, várias perfurações, também chamado de pontuações. Eu encontro dentro desse núcleo o que eu chamo de uma cariolinfa. É uma substância que está preenchendo esse núcleo. Eu encontro o nucleolo, que é uma região extremamente densa de concentração de DNA, material genético. E eu encontro a cromatina, que vai ser praticamente o DNA relacionado à síntese das moléculas, das proteínas, das estruturas das nossas células. A gente vai falar melhor de cada um desses daqui mais pra frente, beleza? Aqui eu fiz mais uma representação esquemática, né? Esquematicamente, como é que a gente enxergaria, por exemplo, uma célula? Lembra aí que eu falei com vocês que isso é uma célula hipotética, beleza? Nessa célula hipotética, eu encontro aqui meu núcleozinho, beleza? Isso aqui seria a minha membrana. Se eu der um zoom nesse núcleo, eu vou perceber que esse núcleo ele é todo perfurado, todo cheio de buraquinhos. Essas perfurações é o que eu acabei de falar para vocês, que é o complexo de poro. Beleza? E se eu cortar, aqui eu tentei fazer um esquema onde eu corto o núcleo ao meio aqui, você veria que dentro do núcleo
o nucleolo, que é uma região densa de concentração de DNA, de material genético, a cromatina, que é a região que vai estar relacionada à síntese de moléculas e estruturas da nossa célula, beleza? Que ela não é tão densa, não é tão condensada como o nucleolo. E essa membrana que está delimitando o nosso núcleo é chamada de carioteca, beleza? E preenchendo o núcleo aqui como um todo, uma substância que a gente chama de substância coloide, como se fosse um suco nuclear, é o que a gente chama de cariolinfa, beleza? Ou nucleoplasma. A gente vai falar melhor disso na próxima aula. Só um parênteses que eu quero fazer para vocês. Cuidado ao falar que procariotos não possuem organização nuclear. Isso está errado. Se você falar que procariotos não possuem delimitação nuclear, não possuem membrana nuclear, não possuem envoltório nuclear, beleza. Se vocês disserem que eles não possuem um núcleo verdadeiro, beleza, também estaria certo. Organização nuclear não está certo, porque eles têm uma organização nuclear, beleza? O DNA deles não fica disperso, como a gente normalmente diz no citoplasma. Nas bactérias, que são os principais procariotos, a gente encontra uma organização de nucleoide. Não é o núcleo delimitado por membrana, tá? Igual a gente encontra aqui em eucariotos. Mas é sim uma organização nuclear. Tranquilo, galera? Vou fechar essa aula por aqui para não ficar muito longa e vou fazer a segunda parte dela. Valeu? Grande abraço e bons estudos!